Aqui, ó. Acabei de ver. Dia 6 tem vacinação aqui nessa praça. E bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 30, gente. Acabando o mês. E sendo uma quarta-feira, ai o sol na minha cara, hein? Sendo uma quarta-feira, estou indo lá na minha mãe para fazer a barba do meu padrasto e já volto. Sim, ó, isso foi a última máquina que eu lavei ontem. Por que que essas pernas das calças, esses braços das blusas tá tudo pra cima? Porque eu tenho cachorros que são ninja. E aí os cachorros que são ninja gostam de ficar pulando e catando um negócio. Tem uma calça minha que um dia desses estava ali, ó, no chão. E isso foi antes de eu ter máquina de lavar roupa. Então eu tava lavando tudo à mão, né? Aí imagina você lavar roupa à mão. Aquele trabalho todo. Aí o cachorro vai, pega, vai pro chão. Olha, ele pegou, fez assim, ó, sabe? Fez assim no chão com a roupa. Aqui, ó, eu já passei, joguei a água da máquina de lavar, que eu já lavei uma máquina hoje, né? Quer dizer, a máquina já lavou a roupa hoje e está lavando a segunda. Aí da primeira máquina, é que agora já está secando aqui. Eu joguei a água aqui, porque para limpar, né, os vestígios, né, de cocô, de xixi das crianças. Então foi assim. E aí, gostou da Paolinha que agora ostenta que ela tem máquina de lavar roupa? Eu acho ridículo o apelido Paolinha, o diminutivo, né? Paolinha, é justamente por ser ridículo que eu uso. Ó, mais uma, tô lavando. Tipo, quando eu estiver no deboche. Aí você sabe que eu vou estar falando que é Paolinha. Porque é um diminutivo muito ruim, gente, muito ruim. E minhas crianças hoje estão um pouquinho inquietas, não sei porquê. A Pandora está escondida lá atrás da casa, porque ela foi caçar uma sombra para ela. Tem mais roupa secando aqui, e tem mais roupa secando aqui. Tem um espaço de varal ainda, que eu vou pegar e pendurar as outras roupas. Eu trouxe Franz Kafka e Mata Hari para cá, para tomar sol. A Marilyn e o Tolstói estão latindo porque eles queriam vir. Só que eles só podem vir depois que o Franz Kafka tomar sol, porque eles não podem ficar com o Franz Kafka aqui junto. Dito, olha minha toalha ali pendurada, caramba. Vou ter que levantar a toalha, tá vendo? Ó, fogo. E pronto, já pendurei mais roupa aqui. A Marilyn tá lá, não sei, fazendo não sei o que. Eu não sei o que essa criancinha tá fazendo lá. Desceu. Tolstói decidiu fazer xixi aí. Viu que já tá quase começando a dar pra fazer uns coques. O cabelo tava muito curto, né? Que esse é o objetivo. Ainda tá muito curto aqui, ó. Só chega até aqui na metade, né? Mas já dá, tipo assim, pra prender uns grampinhos aqui. E essa parte de cima é fazer um coque. Porque este, né, é o objetivo de deixar o cabelo crescer. Eu falei, né? Que agora eu tô deixando crescer. Passei 2 anos cortando praticamente de 15 em 15 dias, às vezes até toda semana eu tava cortando. Agora eu quero deixar crescer. Por quê? Porque cansei de ficar cortando cabelo. Porque agora tá frio também, pode ser que eu mude de ideia quando vier o calor e eu corte de novo. Mas, por enquanto, é essa ideia que eu estou, que é de crescer o cabelo. Porque o cabelo curto é muito legal, muito bonito, mas ele é muito bonito quando ele tá cortado, quando ele perde o corte, ele começa a ficar feio. É bonito quando ele tá lavado, escovado, e nem sempre você tem tempo pra ficar sempre lavando, escovando o cabelo. E aí o bom do cabelo comprido é assim, no dia que tá feio, você amarra um coque lá, em cima na cabeça, e tá tudo bem. E você consegue seguir com o resto da sua vida. Eu fiz aqui mais um tônicozinho. Eu tinha feito, né, um dia desses eu fiz, até coloquei no título do vlog, tem um tempo.
Eu fiz, usei. Aí já tem mais de uma semana que acabou, umas 2 semanas ou mais, eu acho. Que acabou. Aí eu dei uma pausa. Aí agora eu fiz de novo. Aí as coisas que eu tô fazendo pra o cabelo crescer. Eu tava usando aquele tônico de alho, né? Gente, esse tônico de alho agora, que é essa embalagem, né? É a embalagem dele. Isso aqui tá até com o preço que tinha antes, R$18,40. Quase 20 contos. Um negocinho desse de tônico de alho. E aí não vou ficar usando não, porque é muito caro. Mas este eu mostrei no dia que eu fiz. É colocar na água pra ferver alecrim, canela, cravo. E aí hoje eu coloquei naquele dia também, coloquei um pedacinho de anis estrelado. E hoje eu coloquei um pouquinho de louro também. Aí você aplica na raiz e massageia. Esse cabelo tá precisando com certeza de ser lavado. Só que também tá precisando de ser pintado. Eu não sei, possivelmente amanhã eu devo pintar. E pra pintar, o cabelo tem que estar sujo. Então ele está assim. Ele está especialmente preparado para ser lavado, para ser pintado, né? Então, creio que vou fazer, creio eu, que vou fazer isto amanhã. Hoje eu acho que não vai dar tempo. Hoje, né, então comecei minha manhã indo na minha mãe, fiz a barba do meu padrasto, comi bolinho de chuva, que ela me deu. Ah, eu acho que ainda tenho aqui. Ah, mas eu não posso comer perto dos cachorros. Eu ia trazer pra cá esse outro que sobrou pra eu comer. Mas eu não posso comer perto das crianças, porque senão elas vão querer. E ele é passado depois no açúcar com canela. E canela, crianças não podem, né? Senão até dava um pedacinho pra elas. Mas não podem. Mas pronto, fui da minha mãe, comi bolinho de chuva, tomei um cafezinho. Fiz a barba do meu padrasto. Depois encontrei com meu primo. Meu primo veio aí, porque ele tem um tempão, gente. O meu tio ainda era vivo. E meu tio já fez o que? 2 anos? O falecimento dele? Sei lá. Sei que meu tio ainda era vivo quando eles pediram pra Copasa pra mudar o lugar lá do registro. Aí pede, né, sabe o que é? Ficar pedindo, indo lá. Olha, não vieram ainda e tal. E nada. E meu primo várias vezes indo. Aí, como até agora não resolveram, isso já tem anos, né? Aí o meu primo pegou, pagou um cara, que inclusive trabalha lá, né? Mas assim, pagou por fora, pagou particular, pro cara vir fazer. Porque assim, lá na Copasa, eu até perguntei pra ele, porque um dia eu quero, ou não sei se eu quero ainda, mas eu queria mudar o lugar do meu hidrômetro. Aí eles dizem que é assim, vem um cara de lá, aí muda pra você, muda pra você o lugar do hidrômetro e depois o valor desse serviço vem na sua conta. Era assim que meu primo tinha combinado lá, né? Porque é assim que funciona. Só que como pediu 500 milhões de vezes e nunca vieram, aí o meu primo tem um outro primo que conhece o cara que trabalhava lá e que trabalha lá. Que aí veio pra fazer o serviço por fora pro meu primo. Aí o meu primo teve que vir pra cá, lá de fora pra cá, sabe por quê? Porque ele pediu pro cara assim, aí se você me dá o seu Pix, que eu faço um Pix pra você. Você acredita que o cara falou assim, não, eu não trabalho com Pix, não. Aí meu primo teve que vir pessoalmente, só pra poder dar o dinheiro pro homem em notas, né, em espécie, assim que ele acabasse o serviço. E eu tô ficando sem bateria. O que eu queria falar com isso, gente, ai, lá vai esse cachorro, pelo mal da vida. É que algum gato, alguma coisa tá passando, e eles começam a latir. Mas o que eu tava querendo falar com isso, assim, gente, estamos com Plutão em Aquário.
Não tem mais jeito da pessoa fugir da tecnologia. Plutão em Aquário é tecnologia. Quem não se atualizar vai passar muito perrengue. É igual, lembra quando teve a Covid? As pessoas impossibilitadas de trabalhar e dependentes de receber o auxílio emergencial. Tinha gente, quantas pessoas eu não ajudei, que a pessoa não sabia nem instalar o negócio, o aplicativo do Caixa Tem no telefone, sabe? Tem gente que ainda hoje não tem nem telefone, que a pessoa fala, não sei mexer com essas coisas, e a pessoa fala assim, não sei mexer com essas coisas, e não trata um jeito de te aprender. Mas hoje em dia é assim, praticamente obrigatório. Se você não souber um mínimo, sabe, dessas coisas, saber como mexer numa aplicação de banco e tal, você se ferra. Bom, daí eu vim pra casa, enchi a máquina pra... Aí lavei uma máquina de roupa, quer dizer, a máquina lavou as roupas claras. Agora estão umas vermelhas que sobraram e tinha uma toalha que eu tinha esquecido de colocar ontem também pra lavar. Aí vai acabar a parte das roupas. E aí depois sim que eu começo com as roupas das crianças, né? Com as roupas de cama das crianças. Então, por hoje vai ser isso. O que esse menino tá me olhando de um jeito assim, ó? Que foi, fiotinho? Ai, meu Deus do céu. As minhas crianças estão mimadas. Hoje eu tava preocupada com a Pandora, porque ela tava tão toda hora perto de mim. Ela não é carente assim, sabe? Então hoje eu tô toda hora indo lá vendo se tá tudo bem. Se tá tudo bem com você, sabe? Quando esse um comportamento assim. Eu tento dividir o meu tempo, assim, sabe? Lá, ficar com aqueles lá um pouquinho, pegar as criancinhas, levar pra brincar, ficar com elas um pouquinho. Mas às vezes é complicado, né? Com a correria do dia a dia. Bom dia, gente. Hoje é quinta-feira, pela manhã, dia 31 de julho, último dia do mês. E eu estou começando esse pedaço da manhã fazendo as minhas sobrancelhas. Pode parecer que não, mas eu tô com muitas lanugenzinhas pequeninas mais abaixo da sobrancelha. E tinha muito tempo que eu não tirava. E eu já comecei o dia tirando aquelas coisas que eu faço sempre pela manhã. Primeiro alimentar os cachorros, etc. Comecei passando aquele tônico de ontem no cabelo. Eu tava falando das coisas que eu tô utilizando pro cabelo crescer. Essa semana eu não vou fazer, mas semana que vem eu vou voltar. Talvez eu aplique um pouco de água de arroz. E outra coisa, uma semana às vezes é água de arroz, e na outra semana eu coloco ovo, porque o ovo é pro cabelo que é muito fino. Tô mostrando aí do lado uma foto do dia 1 de abril. Foto não, é uma parte de um vídeo, né, que dá pra ver mais ou menos como é que tava esse cabelo há 3 meses atrás. Agora então já tô conseguindo, né, prender. E eu acho que o que faz os cabelos crescerem mais são as pessoas que lavam com mais frequência. Eu vejo que há pessoas que lavam 3 vezes por semana e tal. Isso eu não consigo, não tenho essa paciência de ficar sempre cuidando muito do cabelo. Então vai ser assim, lavando no máximo 2 vezes por semana. A receita com ovo é fazer tipo um omelete. A última que eu fiz foi usando a gema, mas tem gente que não usa a gema, não. E aí você mistura no creme, passa no cabelo em luva e deixa um tempo no cabelo com uma touca e depois lava ele. Realmente o cabelo fica um pouco mais... Eu não digo encorpado, mas eu acho que o cabelo fica um pouco mais pesado. Para quem tem cabelo fino, eu achei bem interessante essa receitinha. E... é isso, vou fazendo essas coisas pro cabelo, mas dessa vez eu não vou fazer porque eu vou pintar o cabelo, de preferência hoje ou no máximo amanhã. Então eu tenho que manter o cabelo sujo para poder pintar. E só a semana que vem que eu devo voltar a utilizar essas receitinhas, porque
Depois de lavar da tinta, o cabelo ainda não fica assim tão bonito e tal. Então, só depois da segunda lavagem que eu começo a fazer as coisas habituais, tipo, fazer uma hidratação, essas coisas assim. Porque é como se ele precisasse de mais banhos antes de começar tudo isso. Se você for uma pessoa curiosa, talvez você se pergunte por que que ela pendurou um espelhinho desse tamaniquinho na porta do guarda-roupa. Eu coloquei um ganchinho lá em cima, né? Peguei uma fita, uma, uma tira, né, de pano e eu amarrei. Por que que ela fez isso se ela tem um espelho grande, enorme na parede? Gente, é questão de iluminação. Porque nessa hora da manhã a luz ali na lateral não pega muito. Olha como é que fica o cobertor da Marilyn e do Tolstói. Às vezes um usa, às vezes outro usa. Mas é mais a Marilyn. São os pelos da Marilyn. Isso daqui, olha só, muito cheio de... Muito cheio de pelo. Eu tenho que colocar para lavar. Mas antes disso, vou passar aspirador com essa escovinha aqui para tirar esses pelos, porque senão eu imagino que pode até dar problema na máquina lavar com tantos pelos assim. Eu acho que eu ouvi falar de uma máquina agora, que tem alguma coisa de redução de pelos e tal, mas com certeza não é a minha, né? O que eu ouvi falar é uma máquina bem moderna, bem atual agora, que saiu. Eu ouvi falar, não, eu ouvi alguma propaganda, mas nem prestei atenção de qual marca se trataria. E eu estou sem bateria no telefone de novo. Bom, gente, eu silenciei porque ninguém merece ter que ficar ouvindo o barulho de aspirador de pó na cabeça o tempo todo. Bom, não é tão rápido o quanto possa se pensar, tá? Porque a gente passa muito tempo, né, passando a escovinha até tirar o máximo de pelos possível. Não vou dizer que vou tirar todos, exatamente todos, mas o máximo possível, né, antes de levar para lavar. E esse pedacinho é apenas um dos que eu vou aspirar hoje antes de colocar lá na máquina de lavar. Eu vou lavar tudo hoje. E eu tenho que lembrar de uma coisa muito importante, que é o seguinte: anotar na minha lista a data, né, que eu fiz isso, porque chegou nesse ponto, na verdade, dessa vez foi por descuido meu mesmo, né, de estar tão cheio de pelo assim. Porque possivelmente eu passei da data de lavar esse cobertorzinho, talvez justamente porque agora tá muito frio. Eu coloquei um outro lá, né? Mas passei da data, essa é a verdade. Então eu tenho que anotar para eu depois olhar, olha, tá na hora de lavar de novo. Aí tem que aspirar de novo e tal, mas aí não vai ter tanto pelo assim. Dessa vez foi realmente irresponsabilidade minha. Como eu disse, não é um trabalho assim tão rápido com o aspirador de pó, mas já foi muito mais demorado quando eu não tinha o aspirador de pó. Eu passava, às vezes, um pentinho bem fininho para poder tirar esses pelos desses cobertor quando eu não tinha, né, o aspirador. Esses dias, acho que foi anteontem, né, que eu mostrei que na minha roupa, que às vezes minha roupa sempre tá cheia de pelo, porque eu tô sempre com cachorros perto de mim, ou pulando em cima de mim e tal. Então, numa blusa de lã, eu mostrei que eu uso essas fitas tipo de durex, aquelas bem mais largas, para poder tirar. Às vezes é mais fácil tirar assim, porque tem uns pelos que às vezes agarram demais, e usar a escovinha, por exemplo, na lã, podia estragar um pouco a lã. Mas vamos lembrar que agora eu estou numa fase melhor na minha vida, que as coisas estão melhorando, né? Tipo, o aspirador é uma coisa recente, tem pouco tempo, tem 1 ano e pouco que eu tenho, 2 anos que eu tenho. E esses outros anos todos eu limpei os pelos do cachorro manualmente. E agora eu voltei, essa semana que eu voltei a ter máquina de lavar, até então foram uns 10 anos lavando tudo na mão. Então, agora eu estou tendo uma fase mais fácil, mas ainda assim, né, mesmo com as coisas mais automáticas, né, com a ajuda de aparelhos,
Não quer dizer que seja um serviço rápido, porque em casa com quintal e cachorro, você tem serviço o dia todo, ainda mais no meu caso, que eu tenho 6 cachorros, e são 6 cachorros que eu tenho que ficar dividindo, porque eles brigam, eu tenho que ficar tomando conta, né, em alguns lugares do quintal, porque aqui tem muita gente que mata cachorro, então eu tenho que ficar protegendo. Então é isso, não é uma vida fácil. Você pensa, mas pra que ter uma vida tão difícil e tal? Gente, tudo na nossa vida, tudo aquilo que a gente ama, exige um certo trabalho da gente. É claro, há pessoas que estão sempre jogando a responsabilidade delas para cima das outras, como se fosse obrigação das outras lavar as calcinhas delas. Mas, assim, se você for uma pessoa responsável e consciente, você vai ver que faz parte da vida isso, né? Se você quer ter cachorro, você vai cuidar. Se você quiser ter filho, você vai ter que cuidar. Você tem que cuidar de si e da sua própria vida. E se você não quer ter trabalho, então você que não tenha. Antigamente eu era uma pessoa que saía muito, gostava muito de sair à noite, que gostava de viajar e tal. Só que desde quando que eu comecei a ter cachorros, isso já tem mais de 10 anos, eu passei a ter uma vida caseira porque eu tenho que me dedicar a eles, né? Se eu não quisesse isso, então eu não devia ter cachorros, né? Porque não combina as duas coisas. Também não combina eu jogar para cima dos outros a responsabilidade dos meus cachorros, né? É muito fácil, né? Eu ter cachorros, mas ser outras pessoas a ter que fazer a parte difícil por mim e eu ficar só com a parte fofinha, bonitinha, meu lindinho, e postar foto na internet. Eu não mostrei a rotina completa, né, de uma casa com quintal e cachorros, não mostrei eu catando cocô, não mostrei eu dando água, dando comida para os cachorros, nada disso, porque são coisas que eu já mostrei aqui no canal, né, vou mostrando diariamente essa rotina. Então, eu tento variar um pouco para não ser muito repetitiva. Mas é isso, hoje nós ficamos por aqui, porque eu vou acabar de fazer isso e vou colocar isso para lavar, tenho que pendurar isso também. E aí a gente se encontra num próximo vlog. Beijinhos, tchau, tchau.